E o câncer de cólon, que levou o ex-jogador Pelé, de 82 anos, a ser internado mais uma vez, é um dos 3 tumores malignos mais frequentes no nosso país. O INCA, o Instituto Nacional de Câncer, aponta que neste ano o Brasil deve registrar 20.520 casos desse tipo de câncer e reto em homens e 20.470 em mulheres. E esses números devem subir ainda mais em 2023. E no próximo ano, a projeção do Instituto é exatamente de uma alta aí de 11,32%. Por isso, a gente vai conversar sobre esse assunto a partir de agora ao vivo. Nós vamos conversar com a oncologista Mariana Souza Marcondes. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Edição Manhã. Prazer é meu estar aqui. Doutora, já queria começar conversando com você. A gente trouxe esses números que são preocupantes, Porque com esses números é possível que esse câncer, que esse tipo de câncer coloretal, também conhecido assim, se torne o segundo tipo de câncer com maior incidência na população, ultrapassando até aqueles que a gente sempre fala, que tem ali está sempre no ranking, que é o de pulmão e o de colo de útero. Há essa possibilidade, doutora? Assim, hoje a gente tem essa possibilidade do câncer de cólon, ele está aí no segundo lugar aí entre os tumores, Ele está perdendo aí para mama nas mulheres e próstata nos homens. Isso está muito relacionado ao nosso hábito de vida, Alimentação, muito conservante, fast food, ao sedentarismo, o álcool, o tabagismo. Então, a gente vê essa incidência aumentando por conta disso, nosso hábito de vida. Então, essa seria, de fato, a principal causa, e você já respondeu o que eu ia te perguntar, que é exatamente a questão desses fatores de risco, Ou seja, uma vida mais regrada ou mais otimizada, digamos assim, uma qualidade de vida maior já seria muito interessante para evitar esse tipo de câncer. Exatamente, para uma prevenção. A gente sabe hoje que o câncer de cólon está realmente relacionado ao hábito. Lógico, a gente tem as síndromes hereditárias, outros fatores de risco aí que a gente carrega ao longo da vida. O fator de risco aumenta naqueles pacientes que têm os pais, os parentes de primeiro grau que têm o câncer de cólon mais jovens. Então, a gente sabe que isso vai passando para os filhos. E tem algumas síndromes hereditárias, mas isso corresponde mais ou menos 30% do total dos cânceres de cólon. O pior aí está realmente o nosso hábito de vida, a nossa alimentação principalmente hoje. Como você está falando de alimentação, eu já li em alguns locais, eu queria que você confirmasse ou não isso pra gente, em relação ao consumo excessivo de carne vermelha. Tem alguma ligação com o desenvolvimento desse tipo de câncer, doutora? Ele pode sim, porque hoje a gente tem, na verdade, não o consumo da carne vermelha em si, mas o que mantém ela, A gente sabe que hoje a manutenção dos alimentos que a gente compra no supermercado, por mais que eles ainda falam, é livre de conservantes, mas eu até oriento meus pacientes, como com suco natural, vai estar numa prateleira de um supermercado ali há meses, sem nenhum conservante, Então, é muita química que tem nesses alimentos para a manutenção dele nas prateleiras. Então, isso, a gente consome isso. Então, assim, a carne vermelha, dentre outras alimentações que a gente tem aí no dia a dia, está totalmente relacionada ao conservante, a tudo isso. Muita química nessas embalagens para manter o produto na prateleira. Entendi. Doutora, o câncer de cólon, ele pode ser também, é uma outra nomenclatura para o câncer de intestino ou são coisas diferentes? Não é a mesma coisa. O cólon é o segmento do intestino, que é o segmento do intestino grosso, e daí a gente tem a parte do intestino mais fininho, que é o delgado. Mas o cólon é a parte dessa parte do intestino grosso. Daí depois a gente tem o câncer do delgado, que é a parte na oncologia. Quando a gente fala câncer de cólon, é o intestino grosso. Cólon e reto, Pega o intestino grosso e o final do intestino. Perfeito. E agora há pouquinho você falou também sobre a questão de ser algo hereditário, que tem essa possibilidade em 30% dos casos. Nesse caso, se a gente observa que alguém ali, algum familiar já desenvolveu esse tipo de câncer, a atenção deve ser redobrada nesse caso? Qual deve ser o procedimento dessa pessoa, mesmo que jovem ainda, enfim? E a partir de que idade? Como que funciona essa questão da prevenção
prevenção para quem tem pessoas na família que já desenvolveram câncer e pessoas que não têm ninguém? Como que é essa prevenção? Hoje os pacientes que já têm uma síndrome hereditária conhecida, a gente vai fazer um acompanhamento mais precoce com uma colonoscopia. A gente orienta a partir dos 30 anos uma avaliação precoce e dependendo do resultado da colonoscopia. Se tem algum pólipo, mesmo que benigno, ele já pode ser um precursor para a malignidade no futuro. Então a gente acaba acompanhando um pouquinho mais de perto. Os pacientes que têm aí o parente de primeiro grau, a gente orienta a partir dos 35 anos, está fazendo uma colonoscopia também. Daí tudo vai depender muito do resultado dessa colonoscopia. Se ela vier normal, a gente orienta a repetir a cada 2 anos. Se tem algum pólipo, alguma coisa que a gente vê que é precursor ao câncer, a gente repete com uma frequência um pouquinho maior. Mas a gente vai acompanhando pela colonoscopia. E mais uma vez, toda vez que a gente fala sobre câncer, sobre qualquer doença, na verdade, a gente bate na tecla do diagnóstico precoce. Nesse caso, as chances de cura, como que é essa questão da cura, do tratamento? De fato, quanto antes, melhor descobrir para poder ter um sucesso maior, né, nessa cura? Como que funciona com esse tipo de câncer especificamente? O câncer de cólon, ele tem cura. Todos os cânceres, quando a gente realmente tem um diagnóstico precoce, a gente tem cura. O câncer de cólon, ele pode ser um pouquinho mais silencioso. Geralmente, os pacientes acabam procurando quando já tem algum sangramento, uma dor, e não se atenta a alguns sintomas que já estavam acontecendo e que acham que é rotineiro, às vezes uma mudança do hábito intestinal. Então, já tinha alguma coisa ali que acabou não procurando, ou às vezes até no check-up, viu uma anemia, faz uma pesquisa. Nessa pesquisa, vê um sangue oculto, daí começa a investigação. Então, todo câncer, quando diagnosticado precocemente, a gente tem cura, e o câncer de cólon também tem cura, é uma perspectiva muito boa, uma cura muito alta. A gente consegue dar muita vida para esses pacientes aí. E até mesmo no metastático, a gente consegue dar uma perspectiva de vida muito alta. A gente consegue tratamento com controle de doença. E esse tratamento é feito também com químio? Como que normalmente acontece? Hoje, geralmente, temos vários tipos de tratamento para o câncer de cólon. Vai desde cirurgia, né, para ressecção do câncer. Posterior à cirurgia, a gente sempre avalia o que veio da biópsia cirúrgica, né, para a gente avaliar a necessidade ou não de quimioterapia. E os pacientes que já têm uma doença metastática, a gente também tem quimioterapia para fazer. Hoje, aqui na oncologia, a gente está tendo uma inovação, está vindo muitas terapias-alvos, imunoterapia. E no câncer de cólon também já está disponível a imunoterapia para alguns tipos específicos aí de avaliação. E tem muita coisa nova aí chegando também. Isso é bom, é uma boa notícia, né, doutora? Em relação a possibilidade maior, né, do desenvolvimento desse câncer, do câncer de cólon, ele é mais comum ou isso é indiferente? Entre homens, entre mulheres, na idade adulta, crianças também desenvolve, tem um perfil de pessoa que tem uma incidência, né, uma chance maior de desenvolver esse tipo de câncer? O perfil dos pacientes realmente é na idade adulta, partindo já para o idoso, ali a partir de 50, 60 anos, tá? Onde a gente vê um maior índice. Porém, hoje a gente está vendo que está aumentando esse índice nos pacientes mais jovens, provavelmente relacionado aí à má alimentação, sedentarismo e tudo mais que a gente já falou anteriormente. E na fase infantil a gente não tem, assim, câncer de cólon, porém pacientes jovens ali na faixa etária de 20, 30 anos, quando aparece é provavelmente relacionado a alguma síndrome hereditária, alguma síndrome genética. Só para a gente então encerrar essa nossa conversa aqui com tantas informações importantes, vamos relembrar quais seriam esses principais sintomas, doutora, para ligar mesmo esse alerta na cabeça de todos nós, né? O que as pessoas podem observar para, de repente, fazer um exame mais específico, começar uma investigação e, caso tenha o câncer, ele seja diagnosticado o quanto antes? A gente começa ali com a mudança do hábito intestinal. Então, o paciente que costuma sempre ter uma constipação, o intestino um pouquinho mais preso, começa a ter uma diarreia, e depois, em um segundo momento, constipa de novo. Então, a mudança desse hábito intestinal.
dor abdominal, às vezes dor na evacuação ou pré-evacuação, uma cólica persistente, uma distensão abdominal, flatulência com uma frequência muito grande, que foge um pouquinho do que era o seu hábito anterior, perda de peso, algum sangramento nas fezes. Às vezes o paciente não consegue ver o sangramento ali vivo, mas é que a fezes está mais escurecida, isso pode ser um índice de sangramento. E o check-up ali que o pessoal costuma fazer semestral, anual, quando a gente põe um hemograma, às vezes já tem um índice ali de anemia que precisa ser investigado. Tudo isso está dentro desses fatores aí que a gente consegue identificar que algo está acontecendo, que a gente precisa partir para uma investigação mais profunda. Perfeito, doutora Mariana Souza Marcondes, ela que é oncologista, muito obrigada pelas suas informações. A gente trouxe à tona esse assunto já porque está sendo muito falado por conta mesmo do caso do Pelé e nunca é demais a gente tratar de temas assim para esclarecer o nosso público. Muito obrigada, doutora. Obrigada eu que agradeço. Um ótimo dia, viu? Igualmente. Tá aí informações importantes para você e para sua família. Espalhe, é sempre bom ter esse conhecimento e acesso a essas informações, né?